E hoje eu quero te falar, Igreja do Senhor, avance. Hoje eu quero te falar, eu quero profetizar sobre a Igreja do Senhor nessa noite. Avance, igreja. Avante, igreja. À frente, igreja. Ei, nós não vamos parar. E hoje nós vamos meditar em diversos pontos aqui, aprendendo com Neemias como avançar como Igreja do Senhor em um tempo de dificuldade. E sabe, queridos, eu realmente acredito que após todo esse tempo, recolhidos dentro de nossas casas, nós veremos uma grande colheita de almas na nação brasileira. E talvez você que está do outro lado olhe para mim e diga: isso é balela, porque foi profetizado no começo do ano e nada se cumpriu. Nada se cumpriu? Você tem certeza disso? Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que aceitou a Jesus nos últimos 3 meses de forma virtual? Só aqui na igreja, meu querido, para a glória do Senhor, a gente já perdeu as contas. Imagine ao longo de todo o território brasileiro quantas vidas estão se entregando ao Senhor Jesus nesse tempo. Porque o Senhor não precisa das nossas estruturas para agir. O Senhor é soberano, o Senhor é poderoso e Ele age conforme Ele quer. E como igreja nós precisamos estar preparados. Nós precisamos agir e entender que se nós estamos vivendo nesse tempo, é porque o Senhor quer nos usar nesse tempo. Você já parou para pensar que você poderia ter nascido no século passado? Alguns nasceram no século passado, mas entende, no século passado, mais passado. No início do século XX, vamos ser mais específicos, né? Délio tá ali olhando pra mim como quem diz assim: não entendi, Gigi. Gente, eu sou filha da pastora Meire, mas dá tudo certo. No início do século XX, ou no século XIX, ou no século XVIII, você poderia ter nascido em outro século, que não o finalzinho do século XX e comecinho do século XXI. Mas você nasceu nesse tempo. E se você está vivo hoje, é porque o Senhor tem um propósito na face da terra para realizar através da sua vida. Se nós somos hoje a Igreja do Senhor que está viva na face dessa terra, para a glória de Deus, não morremos ainda, estamos aqui firmes e fortes com todo tipo de tempestade, pandemia e não sei o que, mas você está aí guardado com sua família pelo Senhor Deus. O Senhor tem um propósito a realizar através da sua vida, através da minha vida. E nós precisamos agir, nós precisamos nos preparar e nós precisamos entender e reconhecer que assim como Mardoqueu disse para Esther, quem sabe não foi para um tempo como esse que fostes colocado onde fostes colocado. Hoje eu quero te dizer nessa noite, foi para esse tempo que você nasceu. Foi para esse tempo que o Senhor te gerou. E nós precisamos ser responsáveis para dizermos sim, respondermos de forma positiva a missão que o Senhor nos deu. Não é normal, queridos, eu quero causar, em nome de Jesus, a mesma indignação santa que o Espírito Santo causou no meu coração, eu quero que o Espírito Santo cause na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Em 2010, de acordo com o IBGE, havia cerca de 42,8 milhões, em 2010, 10 anos atrás, de cristãos que se diziam evangélicos no Brasil. Hoje, 2020, estima-se que esse número, que esse dado seja de 60 milhões. Não é normal um país com 60 milhões de pessoas que se dizem cristãos evangélicos estar passando por toda a mazela social que ainda passa. Aí é muito fácil a gente culpar o político, não é? É muito fácil a gente culpar o governante, não é? Mas se eu te falar que a missão de discipular nações foi deixada para você e para mim, então a culpa não é só dos governantes. A culpa é minha e sua. Como igreja, infelizmente, nós estamos falhando em partes até agora no cumprimento da nossa missão. E hoje nós vamos ver, à luz da história de Neemias,
Neemias, à luz do exemplo de Neemias, o que nós podemos aprender com Neemias. Queridos, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Ei, o Evangelho não transforma somente vidas. O Evangelho transforma cidades e nações. E os agentes do discipulado de uma cidade, os agentes de um discipulado de uma nação, somos eu e você. Nós estamos no Brasil para discipular essa nação. Você está em Carnaúba dos Jantas ou você está na sua cidade para discipular essa cidade. Mas o problema é que muitas vezes nós achamos que a nossa salvação é o fim, quando na verdade ela é só o começo. A sua salvação é só o começo do que Deus quer fazer através de você. Mas sabe o que a gente acha? A gente acha, pronto, tô salvo, vou pro céu, sentei na minha cadeira no domingo e tá ótimo. Não é assim. Hoje, em nome de Jesus, assim como eu fui constrangida e confrontada, o Espírito Santo vai falar com você. Ei, Jesus não morreu na cruz para você ser um crente de domingo. Jesus não morreu na cruz para você levar uma vida cristã medíocre. Jesus não morreu na cruz para você ser apenas um bom cidadão. Existe muito mais que isso. Existem muitas coisas além disso. Nós estamos falhando em discipular a nossa nação. Nós estamos falhando em discipular as nossas cidades. Por isso que, infelizmente, os números de injustiças sociais são tão grandes. Países que passaram por avivamentos, uma das maiores evidências de avivamento é a transformação social. E se nós queremos avivamento nessa nação, nós precisamos nos dispor a sermos os instrumentos de transformação social que essa nação, que as nossas cidades, que os nossos estados verão. E se você concorda comigo, eu quero que você diga um amém aí, bem alto, bem grande na sua casa, para o inferno já entender que você não está para brincadeira. Como igreja, nós precisamos avançar. Como igreja, nós precisamos atacar. Que história é essa de igreja estar indefensiva? Ei, você não tem noção do Deus que tu serve não para estar indefensiva, acuado, com medo. Ai, porque fulano de tal tá pregando tal ideologia e olha quem tá do lado dele. Criatura, quem tá do seu lado é o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. Tá com medo de quê? Avante, igreja. Avance, igreja. Avance. Avance. E sabe do que é que nós precisamos? Para começarmos a nos posicionar de fato como discipuladores da nossa cidade e da nossa nação, primeiramente nós precisamos de compaixão. Nós precisamos de compaixão. E eu quero que você vá comigo para Neemias 1. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, amém? As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quislau, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido, suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Senhor, Deus dos céus. Eu quero parar com você aqui. Antes de tudo, para nós cumprirmos o que o Senhor deseja nos ver cumprindo. Sabe, amados, às vezes a gente se coloca numa posição de que a grande comissão é só para o outro, não é para mim. Errado. O Senhor não especificou, Jesus Cristo não especificou. Ele disse: vão, ide por todo mundo. Não é para pessoas específicas. Não é para classes específicas. A grande comissão, e o que é a grande comissão? O que é a grande comissão? É você apresentar Jesus para quem está do seu lado, conectar essa pessoa a Cristo e fazer com que ela caminhe em Jesus, discipular ela, fazer dela um discípulo de Jesus.
Você precisa ser um missionário onde quer que você estiver. Mas infelizmente existe uma ideia muito errada de que não, eu não preciso pregar porque o meu ministério não é pregar, o meu ministério é outro. Ei, o seu ministério pode ser não pregar aqui, mas você precisa pregar onde você está inserido na sociedade. Você precisa proclamar o evangelho. O nosso maior propósito de vida é proclamar o evangelho. A gente precisa fazer isso. O problema, queridos, é que nós não entendemos isso como essencial e acabamos substituindo as coisas eternas pelas coisas passageiras. Compaixão. Neemias, ao saber daquelas notícias, daquela mazela que o seu povo estava enfrentando, daquela mazela que a cidade dos seus pais estava passando, daquela mazela que os seus irmãos estavam passando, Neemias encheu o seu coração de compaixão. Muitas vezes a gente ouve as más notícias e a gente mete o pau em político, mete o pau em governo, mas eu e você, cristãos, que deveríamos sim estar fazendo alguma coisa, não faz nada, então a gente não tem direito nenhum para falar nada. Se você não está fazendo o que Jesus lhe comissionou a fazer através da grande comissão, fique chill. Você não tem direito. Se eu não estou fazendo aquilo que o Senhor Jesus me mandou fazer através da grande comissão, discipular pessoas e discipular nações, cidades, estados, eu tenho que ficar em silêncio porque eu não tenho direito. Às vezes a gente aponta muito o dedo, mas esquece aqui, ó, que muitas vezes quem está falhando somos nós. Neemias encheu o seu coração de compaixão, uma profunda compaixão pelos seus irmãos. Sabe, querido, quando os nossos corações são tomados por compaixão, nós somos encorajados a agir. Jesus era movido por compaixão. Mateus 9, 36 ao 38, você não precisa abrir. Mateus 9, 36 ao 38 diz que, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Se você é membro da nossa igreja, você já me viu pregar aqui em cima desse trecho a respeito do equibalô. Esse envio é o equibalô, e sem direito de voltar atrás. E enviado não é só quem vai para outra nação. Enviado é você quando sai da sua casa e vai para o seu trabalho. Lá você precisa manifestar o reino. Na sua faculdade você precisa manifestar o reino. Na sua escola você precisa manifestar o reino. Dentro da sua casa com seus familiares que não conhecem a Cristo, você precisa manifestar o reino. A gente acha que discipular uma cidade, discipular uma nação é coisa muito grande. Minha gente, se os 60 milhões de evangélicos que tem no Brasil, cada um tivesse fazendo a sua parte direitinho, esse país não já tinha mudado um bocado de coisa? Tinha. O problema é que a gente não dá conta nem de fazer a nossa parte, ainda fica olhando pro outro, que a gente acha que não está fazendo a parte dele. São pequenas ações que causam impactos enormes. São pequenas ações que causam impactos enormes. Nós precisamos permitir que a compaixão que estava no coração de Jesus... É muito interessante como Deus é lindo. Porque esse trecho fala de compaixão e o que é que Jesus diz? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie os trabalhadores. Você está pensando que os trabalhadores são quem, meus irmãos? Eu e você. A seara é grande. Ao passo que está essa bagunça toda no mundo afora, tem gente que está querendo só o J de Jesus para dizer: ei, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Semana passada o Espírito Santo me falou sobre uma moça que eu não tenho nem convivência, nem conheço direito. Fui falar com a moça, falei para ela que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. Eu nem fiz o apelo, a menina disse: eu quero aceitar Jesus. Está lá lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, quase todo dia fala comigo e vem tirar uma dúvida. São pequenas coisas, queridos. Mas o problema é que a gente acha que para ser missionário tem que cruzar. Não. Talvez o seu campo está na rua da frente, está na sua calçada e você não está vendo. São pequenas coisas. Compaixão. O coração de Jesus era movido
por compaixão. E corações que são cheios de compaixão, eles são impulsionados à ação. O coração de Neemias encheu-se de compaixão e por causa disso, ele foi impulsionado à ação. Olha só o que é que diz o versículo 5 e 6. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos, abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel. Pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Amados, sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que Jesus morreu para, uma vez que nós ganharmos a nossa salvação, a gente se fechar no nosso mundinho e fazer de nós o centro do evangelho. O problema é que a gente muitas vezes não ora pelo vizinho. A gente só ora por nós, pelos nossos pedidos, pelos nossos desejos, pelos nossos anseios, o meu milagre, a minha promessa. Você sabia que tem coisa além do seu umbigo para você orar? Enquanto você está aí entufado com Deus. Ontem eu falei isso na live dos solteiros. Enquanto você está entufado, porque Deus ainda não lhe deu um namorado, tem gente indo para o inferno e você está fazendo o quê? Nada. Está entufado, porque Deus ainda não lhe deu o que você queria. Tô aqui chateadinho com Jesus, porque Ele ainda não me deu o que eu queria. Porque eu ainda não fui promovida à posição que eu queria ser promovida, porque eu ainda não recebi o milagre que eu quero receber e a promessa que Deus me fez. Tô aqui, não quero falar com ninguém. Amado, em nome de Jesus, você está se comportando como um filho mimado. Sabe menino mimado? Que a gente às vezes mete o pau porque é mimado, tá igual, pior ainda, porque certamente é um adulto e está agindo dessa forma para com o Senhor Deus. Jesus não morreu para nós fazermos de nós mesmos o centro da nossa vida. Existem causas urgentes que precisam da nossa oração e mais do que a nossa oração precisam da nossa ação. E o que é que nós temos feito? Nada. É muito interessante, porque Romanos 8,19 diz que a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Filhos, no original, é huios. E sabe o que significa huios? Filhos maduros. A natureza aguarda a manifestação de filhos maduros. Se você é um filho mimado, em nome de Jesus, amadureça. Porque a natureza está aguardando pela sua manifestação, pela minha manifestação. E sabe por que a natureza aguarda pela manifestação dos filhos maduros de Deus? Porque ela sabe que nós temos a resposta. Porque a resposta é Cristo. E Cristo está em nós. Então, igreja, é tempo de avançar. É tempo de atacar, não é tempo de ficar escondido. Não é tempo de ficar centrado nos seus próprios problemas. Quando talvez do outro lado da rua tem alguém que está caminhando para o inferno e você não está vendo porque está centrado em si. Está centrado na sua vida estudantil, na sua vida profissional, na sua vida amorosa. Existem coisas que vão além do que o nosso próprio umbigo. E a compaixão, o amar como Jesus nos impulsiona à ação. Em segundo lugar, queridos, nós precisamos de um senso de urgência. Uma ruma de crente apático, deixando a vida levar. Sabia que você tem um propósito e sabia que você tem um tempo limitado para cumpri-lo? Porque no dia que você morrer já foi. Vai para o céu em nome de Jesus, mas lá no céu você não vai conseguir cumprir seu propósito que era para ter cumprido aqui na terra. Senso de urgência. Ei, é para ontem você acordar e começar a manifestar o reino nos ambientes que Deus lhe inseriu. É para ontem. Não é para amanhã. Ai, vou pensar. Não, querido, você já tem que estar pensando aí na sua casa agora. Para amanhã você já acordar e dizer, opa. Ai, mas amanhã eu não vou trabalhar. O que é que você tem na sua mão? Pense. Manda uma mensagem para o seu colega de trabalho. Fale para ele sobre Jesus.
Coloca uma mensagem diferente no grupo da família amanhã. Pare de conversar asneira nos grupos que você faz parte. Gente, em nome de Jesus, pare de conversar besteira. Senso de urgência. A gente tá dormindo no ponto. Você já ouviu essa expressão? Fulano dormiu no ponto? Nós, dormindo no ponto. Ei, culto lotado e conferência topada não é tudo não, viu? Culto lotado e conferência, não é tudo. Infelizmente, nós invertemos os valores. E é tempo de voltar. Porque a sociedade está clamando por nós. Os órfãos estão clamando por famílias. E nós, como cristãos, ficamos aqui. Não vou adotar não. Deus me livre. Vai que o menino venha. Jesus se aproximou de leprosos. Jesus se aproximou das pessoas que eram mais mal vistas na sociedade por causa da compaixão e do senso de urgência de salvar aquelas pessoas. Tem tanta gente que está sofrendo tanto, padecendo no mundo. Prostitutas presas a uma prisão sexual do pecado. Negros sofrendo racismo à torta e direita. Mas a gente olha para eles e... vou orar por você. Oração. Você já viu que tem a palavra ação dentro da oração? Se lembre aí que a fé sem obras é morta. Não basta só orar. Você tem que agir. Não basta só orar, eu tenho que agir. A natureza está clamando. E o que é que nós temos feito? Organizei uma conferência, foi topada. Foi, encheu. Os lotes acabaram tudinho. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Eu amo conferência top. Ralo bem muitão também. Mas há mais do que isso. Cristianismo não se resume a isso. Tá lá na frente, mas sabe o que quer dizer igreja? Eclesia. E sabe o que quer dizer eclesia? Saídos para fora. A gente fica muito dentro, alimentando. E um bocado de cristão obeso espiritualmente. E o povo lá fora tudo raquítico, passando fome espiritual. E o alimento está dentro de você, está dentro de mim. A gente não tem coragem de chegar nele porque a gente tem preconceito. Porque a gente tem uma mente fechada. Ei, está na hora de passar por metanoia e mudar a sua mente. E mudar a minha mente. Senso de urgência. Olha só, Neemias 2, do 1 ao 6. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto se você não está doente? Não é isso. Chega, meu Deus. Não é isso, senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Senhor dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Do capítulo 1 ao capítulo 2, Neemias já age, porque o coração dele estava cheio de compaixão, mas ele havia entendido o senso de urgência. O problema é que a gente se faz de doido e não entende o senso de urgência que há na nossa ação.
nós não queremos, não entende, não quer entender o senso de urgência que precisa haver. A urgência nos faz entender que há muito mais. Ei, se você está com seus olhos na vida secular, se você está com seus olhos fixos na vida terrena, criatura de Deus, você não vai passar o resto da vida aqui, não. Existe uma eternidade. Há muito mais do que uma vida secular. Há muito mais do que uma vida profissional. Há muito mais do que uma carreira acadêmica bem-sucedida. Há muito mais, há muito mais. Coloque os seus olhos no lugar correto. Acorde para Jesus, amado. Só o senso de urgência nos faz entender que há muito mais do que uma vida secular para se viver. É muito interessante. Sabe por quê? Porque Neemias vivia dentro do palácio do rei. Você já pensou a vida confortável que Neemias levava? Gente, o cara era copeiro. E pelo que se vê aqui, ele era um dos homens, aos olhos do rei, digamos assim, estimados. Porque quando ele chegou triste perto do rei, o rei logo percebeu. E o rei disse: o que é que você tem? E quando ele disse o que tinha acontecido, o que foi que o rei fez? Concedeu a ele o direito, a petição dele de ir. Então Neemias tinha um relacionamento certamente bacana com o rei. Senão o rei não teria autorizado ele a sair do seu ofício. Neemias estava numa vida extremamente confortável, muito semelhante a gente hoje. Por mais lutas e dificuldades que tenhamos, a nossa vida não se compara à vida das pessoas que estão aí nesse mundo sofrendo e padecendo. Não se compara. Neemias tinha uma vida confortável, mas o senso de urgência em seu coração o fez sair do palácio e ir para a cidade em ruínas. Você está entendendo a conotação espiritual que isso tem? Porque se você não tiver, em nome de Jesus, entenda agora. Neemias saiu da zona de segurança, Neemias saiu do conforto. Todo palácio tem uma muralha quase intransponível ao redor dele, e Neemias vivia guardadinho dentro do palácio, mas o senso de urgência em seu coração o encorajou a cruzar os muros do palácio e voltar às ruínas da cidade, porque ele sabia que havia muito mais do que uma vida secular, do que um trabalho, do que um serviço a um reino celeste. Havia um serviço a um reino celestial que Neemias havia nascido para cumprir. Há um serviço a um reino celestial que nós nascemos para cumprir. E o que é que nós temos feito? O que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito? O senso de urgência fez Neemias largar o palácio e ir. Queridos, a urgência no coração de Neemias o encorajou a falar com o rei. O encorajou a sair das quatro paredes do palácio. A urgência, quando formada em nosso coração, nos encoraja a sair das quatro paredes da nossa igreja, cruzar a calçada e ir para o perdido, e ser a resposta dos necessitados, e ser a resposta dos órfãos, das viúvas, das prostitutas, dos alcoólatras, dos dependentes químicos, e ser a resposta que essa sociedade precisa, e ser a resposta que a natureza clama, e ser a resposta que a natureza geme. Quando nós entendemos o senso, quando nós somos tomados por esse senso de urgência santo e por essa indignação santa, a gente é encorajado a sair das quatro paredes da igreja. E igreja é uma base de treinamento para enviar para a sociedade. A igreja é importantíssima, porque é na igreja que a gente é comissionado e preparado. Se você tem desejo de cumprir a missão, de cumprir o ID do Senhor, seja onde for, não negligencie a sua igreja. Porque não tem soldado que vai para a batalha sem espada, não. E onde é que a gente aprende sobre isso aqui? É na igreja. Não negligencie a sua igreja, mas o senso de urgência dentro dos nossos corações nos fará vir a esse lugar, ser abastecido e cruzar as paredes. Para dar lá fora, para ministrar lá fora, para abençoar lá fora, para salvar lá fora.
Sabe, queridos, Efésios 5, 15 e 16 nos diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Sabe qual é o significado de remir? Em outras traduções bíblicas, não aparece remir em traduções mais atualizadas. Aparece aproveitando cada oportunidade. Depois dessa eu vou até descer. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem lhe dado para falar de Jesus no seu trabalho, na sua escola, na sua família, seja lá onde for? Remir o tempo. Anda lado a lado com aproveitar cada oportunidade. E o que é que a Bíblia diz? Que os prudentes, os sábios, agem de forma a remir o tempo. Quer ser sábio? Aproveite as oportunidades para falar de Jesus que Ele tem lhe dado. Aproveite as oportunidades. Mas eu tenho medo, mas eu não estou preparado. Ei, Jesus só precisa de um coração disponível. Jesus só precisa de um coração que está aqui. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado. Aproveite as oportunidades que o Senhor tem te dado. Não seja nécio, não haja como nécio, haja como prudente. Aproveite as oportunidades que o Senhor tem te dado. Queridos, remir o tempo significa resgatar o tempo, usar com sabedoria para coisas que são realmente importantes. Entenda que mais importante do que a sua carreira é o povoamento do céu. Mais importante do que a sua carreira, mais importante do que qualquer coisa sobre a face dessa terra, é a sua missão de ajudar, de ser parte do exército que vai povoar o céu e combater o inferno, esvaziar o inferno. Senso de urgência. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Nós precisamos, queridos, clamar ao Senhor por senso de urgência, por discernimento, para que a gente saiba as oportunidades que o Senhor nos dá. Comece a se preparar, mergulhe na palavra de Deus. A pregação da palavra precisa estar constantemente em nós. Não pense que você precisa de um púlpito e de um microfone. Não, ei, Deus tem te dado púlpitos aí diariamente e talvez você não esteja sabendo nem aproveitar. Aí depois quer estar em grandes lugares. O Senhor tem nos dado púlpitos diariamente, altares diariamente. Enxergue o lugar onde Deus te inseriu. Enxergue a situação onde você está atuando no mundo secular como seu campo missionário. Todas as esferas da sociedade precisam de pessoas que representem o reino de forma comprometida. A política, a educação, a arte, a comunicação, todas as esferas elas precisam de servos de Deus comprometidos a defender os valores do reino, a pregar a palavra de Deus à torta e à direita, salvando vidas, salvando vidas. Todo cristão, eu amo essa frase, Spurgeon dizia isso. Todo cristão, preste bem atenção na profundidade dessa frase. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Você tem sido um missionário? Se você não tem sido um missionário, reveja os seus conceitos. Todo cristão ou é um missionário ambulante com a sua vida, fazendo da sua vida, do seu falar. Infelizmente, sabe o que é que eu vejo, querido? Eu vejo muita gente colocando a desculpa que não precisa pregar com a boca. Não, as minhas ações, claro, evidentemente. Você precisa, é pré-requisito. Se você serve a Cristo, no mínimo, deveríamos nos parecer com Ele e agir como Ele agiria. Mas use a sua boca sim. Porque enquanto você se cala com medo de usar a boca, tem gente que está falando à torta e à direita besteira, mentira de Satanás, ideologia, implantando na mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Use a sua boca sim. Use a sua boca com alimento aqui vivo do reino. Não se cale. Não se cale. Abra sua boca porque o Senhor vai encher.
onde você tem sido colocado. Enxergue esse lugar como um campo missionário. E por último, ousadia. Neemias 2, versículo 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei: como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito, levantemo-nos e edifiquemo-nos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ousadia. Nós precisamos de ousadia. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se prepare, porque a oposição vem. Vem mesmo. Se prepare, porque a oposição nunca vai deixar de existir. Olha o que é que diz no versículo 10 de Neemias 2. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, desagradou com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Quando nós assumimos a nossa posição de missionários, quando nós começamos a cumprir a grande comissão discipulando nossa cidade, nossa nação, o ambiente onde estamos inseridos, olha só o que a Bíblia diz. Desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar os bens dos filhos de Israel. Quando nós assumimos a nossa posição, queridos, nós estamos contribuindo para o bem da humanidade de forma direta. E o Satanás, com a junta dele todinha, vai se opor a você. Aí fica crente com medo. Não tenha medo não, criatura, porque maior é o Deus que está com você do que quem está com eles. Neemias foi ousado. Neemias foi ousado. Neemias não deu nem tchum para o que eles estavam conversando. Eles não queriam que o bem fosse feito aos filhos de Israel, mas havia um plano muito superior que contribuía para o bem dos filhos de Israel. E aquele plano incluía Neemias. Há um plano superior de salvação para a humanidade. E esse plano, se você já foi salvo, inclui você. Você é agente, você é soldado desse exército. Vai desertar? Vai desertar, soldado? Não deserte, não. Não deserte. Eu lhe aconselho a não desertar. Nós precisamos ser ousados. E é muito maravilhoso que nos diz em Atos 4:29. Eu amo esse trecho. Tem sido a minha oração. Agora, isso aqui está no contexto da perseguição que os apóstolos estavam passando lá depois do Pentecostes, quando a igreja primitiva se levantou. Estavam lá sendo, menino, olhem, pense numa perseguição ferrenha. Jogue aí no Google depois, cristãos perseguidos na Idade Média Antiga, sei lá, que agora fugiu. Eram comidos por leões, eram queimados vivos, era um horror. Mas não desistiram de pregar o evangelho. E foi por causa deles que o evangelho chegou a você. Sabe qual é o nosso problema? A gente é uma igreja mole, que não pode ver um comentário negativo no Facebook, no Instagram, que diz: ai não, estou desagradando a fulana e a ciclana. Ah, minha gente, pelo amor de Deus. Você está agradando a Deus? Zé Fini, pronto, é o que importa. Olha o que é que esses homens clamaram. Um tinha acabado de ser apedrejado. A Bíblia diz que eles eram apedrejados e eles se levantavam, como se nada tivesse acontecido, e eu continuar a pregar. Aí você aí para por causa de um comentário negativo. Oh, meu pai, me poupe. Minha gente, nós precisamos agir. Nós precisamos aprender com a igreja primitiva. Por isso que crescia tanto, porque eles eram ousados. Olha a oração dos caras. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Eles estavam sendo ameaçados. Concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua
palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios de Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Diante da perseguição, sabe o que é que a gente faz? A gente ora pedindo livramento, quando a gente deveria estar orando pedindo ousadia. Diante da perseguição, não ore pedindo livramento, peça ousadia. E peça que o poder do Senhor se manifeste enquanto você prega. Tenha noção do que há disponível para você por causa de Cristo. A Bíblia diz em Marcos 16, 17: os sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome vão expulsar demônios, falar novas línguas, pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano. Porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Você crê? Porque eu creio. Então a Bíblia diz que os sinais hão de seguir os que creem. Mas a gente acha que os sinais só seguiam os apóstolos. A gente acha que os sinais só seguiam Kathryn Kuhlman, Benny Hinn. Os sinais hão de seguir os que creem. Mas nós precisamos pagar o preço por isso. Entenda que os sinais, as maravilhas, você pode ser instrumento de cura dentro do seu trabalho. Você pode ser instrumento de cura dentro da sua escola. Você pode ser o cara que Deus vai revelar a você o que é que fulano está passando sem você nem saber. Você vai chegar para ele e dizer: você está passando por isso e isso. E a pessoa vai ficar assim, ó. Dali, irmão, você já aproveita. Diz que não foi você, que foi Jesus que revelou. Faz o apelo, a pessoa provavelmente vai ficar ali sem ter o que dizer. Aceita Jesus. Os sinais vêm para confirmar a pregação. Os sinais vêm para confirmar a palavra. Entenda que os sinais podem te seguir, podem me seguir, mas nós precisamos orar por ousadia e não por livramento. Neemias, na hora que se deparou com a oposição, sabe o que foi que ele fez? Mandou todo mundo trabalhar com uma mão e guerrear com a outra. Entenda o valor espiritual disso em nome de Jesus? Eles trabalhavam com a mão, eles assentavam os muros com a mão e na outra eles estavam lá, ó, guerreando. Que a perseguição não parava não, mas eles também não paravam de trabalhar não. Trabalhavam e guerreavam, mas eles não pararam. Tá com medo de quê? Não pare, avance, igreja. Avance, igreja, avance. Avance, avance. Comece a clamar para que os sinais te acompanhem. Olha só o que é que nos diz Neemias 4, versículo 7. Eu estou quase concluindo essa mensagem. Passei aqui já do meu tempo. Deus tenha misericórdia de mim. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas... Minha gente, olha a ruma de gente que estava vindo contra esse povo. Sambalate, Tobias, árabes, amonitas, os homens de Asdod souberam que o reparo nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas. O trabalho avançou e as brechas foram fechadas. Eles ficaram o quê? Furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós oramos ao Senhor nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger deles. O Deus que te envia é o mesmo Deus que te protege. O Deus que te envia é o mesmo Deus que te sustenta. Tenha conexão, meu querido, vertical com seu Pai. Ore por ousadia, ore para que os sinais comecem a te acompanhar. Guerrei. Eles oraram, mas eles enviaram guardas para guerrear e proteger. Eles não pararam. Nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos permanecer na brecha da vigilância. O inimigo vai tentar nos atacar sim quando enxergar o posicionamento. Porém, vidas estarão sendo salvas ao nosso redor. E isso é o que importa. As vidas estão sendo salvas. Amém. Nada mais importa. Nada mais importa. Considero tudo como perda. O apóstolo Paulo já dizia: considero tudo como perda diante da grandiosidade da revelação de Cristo. Nada mais importa. Nada mais importa.
Sabe, queridos, o versículo 16 de Neemias 4 diz que daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade estava guerreando com lanças, escudos, arcos, couraças, e os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Mas eu quero passar aqui com você por causa do nosso tempo. Lá em Neemias 6, dê um pulo aí para Neemias 6. Neemias 6,15 diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Eles reconstruíram o muro em 52 dias. Sabe por quê? Porque neles havia compaixão. Neles havia senso de urgência e neles havia ousadia. Quando em nós, igreja do Senhor, houver antes de tudo posicionamento, compaixão, senso de urgência e ousadia, a gente vai salvar essa nação mais rápido do que a gente pensa. Anote o que eu estou lhe dizendo. Quando em nós houver posicionamento, disponibilidade, compaixão, senso de urgência e ousadia, nós concluiremos o trabalho. E você está entendendo que tipo de trabalho eu estou falando? Nós concluiremos o trabalho em menos tempo do que a gente imagina. Tem noção do que é edificar um muro de uma cidade? 52 dias. Porque neles havia compaixão, senso de urgência e ousadia. Com compaixão, senso de urgência e ousadia, nós reconstruiremos os muros espirituais da nossa cidade, da nossa nação. Seremos instrumentos do Senhor, queridos, para a salvação de vidas. Os nossos corações precisam estar disponíveis a ser instrumentos dessa obra tão preciosa. Os anjos queriam o trabalho da evangelização, mas o Senhor deixou para nós. E a gente está aqui negligenciando, amado. Abra sua mente em nome de Jesus. Persevere, avance, igreja, avance, avance, avance. Ah, queridos, em Mateus 16, 17 ao 29, o Senhor está falando com Pedro sobre a revelação que Pedro teve. O Senhor também está falando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O Senhor também está falando que o que ligarmos na terra será ligado no céu, e o que desligarmos aqui será desligado no céu. E sabe o que quer dizer igreja? Eu quero afirmar isso mais uma vez. Igreja, na tradução original, quer dizer eclesia, e eclesia quer dizer chamados para fora. Sabe o que significava eclesia? Eclesia significava um grupo de empregados de um rei, de um império, que era enviado para outro lugar, para uma província, para uma colônia, para estabelecer naquela colônia, naquela província, os valores, os princípios e a cultura daquele rei que os havia enviado. Você já está entendendo o mistério da coisa? Se nós somos igreja, nós somos eclesia. E se nós somos eclesia, nós somos os embaixadores. Nós somos o grupo de pessoas enviado pelo Rei dos Reis para transformar essa sociedade, para reavaliar os valores, para modificar a cultura de acordo com a vontade do Rei que nos enviou. Você é embaixador do reino. Eu sou embaixadora do reino, e nós precisamos tomar a posição de embaixadores do reino aonde quer que estejamos. É tempo de fazermos da grande comissão o nosso estilo de vida. A grande comissão, entenda isso. A grande comissão não é para quem quer, não. A grande comissão não é um convite, não. Senão ia ser grande sugestão. É grande comissão. É uma ordem. É uma ordem para todos os cristãos. A salvação não é o fim. A salvação é o começo do que Deus quer fazer através de você. A sua salvação não é o fim. A sua salvação é o começo do que Deus quer fazer através de você. É tempo de fazermos da grande comissão o nosso estilo de vida. E eu estou lendo um livro maravilhoso. E hoje, justamente hoje,
eu li uma parte do livro que muito me chamou a atenção e tinha tudo a ver. Inclusive falava em Neemias. Foi uma das grandes confirmações do Senhor que eu precisava trazer essa mensagem. Pastor Tel Hayashi, o reino inabalável. E olha só, queridos, eu anotei essa frase para passar para vocês. Quando você abre mão daquilo que é passageiro, você se torna apto para carregar mais daquilo que é eterno e fazer parte de um reino que não tem fim. Sabe por que talvez você ainda não tenha se sentido apto a desenvolver esse trabalho? Porque as suas mãos estão segurando coisas passageiras. As suas mãos estão segurando coisas terrenas, quando na verdade você deveria abrir mão das coisas passageiras para assim se tornar apto a segurar as coisas eternas e a desenvolver trabalhos que vão eclodir na eternidade. O que nós fazemos hoje ecoará pela eternidade, positivamente ou negativamente. Eu não quero ser lembrada como uma soldada que desertou. Randy, pode vir. Sabe, queridos, eu não quero ser lembrada. Eu não quero ser lembrada como uma soldada que desertou. E por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado. A sua cidade faz parte da grande comissão. O seu país, o seu estado. Nós recebemos a missão de sermos eclesia. E eu vou falar isso de novo porque você precisa entender isso. Gente, igreja, a palavra igreja, escrita na Bíblia, no trecho que eu toquei aqui, quer dizer, a palavra original, a palavra no original quer dizer eclesia. E eclesia era um grupo de pessoas enviado por determinado rei, enviado por determinado governante de um império para uma província, para outro lugar, para uma colônia, para que naquele lugar, aquela eclesia estabelecesse os valores e os princípios do seu reino. Aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, aqui na nossa nação, nós somos eclesia, nós somos os embaixadores. Embaixadores não precisam estar dentro do reino para carregar os valores do reino. Você não precisa estar no céu fisicamente para carregar os valores do céu. A embaixada do Brasil em outros países, ela não está no Brasil fisicamente, mas ela carrega os valores da cultura brasileira. Nós não estamos no céu ainda, um dia vamos, mas nós não precisamos estar no céu para carregar a cultura do céu e implantar nessa terra. Nós somos eclesia, nós somos os embaixadores, nós somos os soldados que fomos alistados e escolhidos para essa obra.